Olá, boa noite! No Dia Mundial do Consumidor, saiba como se proteger das armadilhas do mercado. Inmetro alerta para cuidados com brindes embutidos nos ovos de chocolate. A polêmica envolvendo o projeto de revitalização do Cais Mauá. Polícia fecha mais um desmanche de veículos que funcionava ilegalmente em Porto Alegre. E as dicas de segurança para escolher o berço dos bebês. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Um ferro velho que funcionava irregularmente foi fechado nesta terça-feira em Porto Alegre durante a quarta fase da Operação Desmanche. Uma pessoa foi presa. O objetivo das ações é coibir o comércio ilegal de peças de veículos. O estado possui 212 empresas de desmanche registradas no Detran e mais de 100 em processo de cadastramento. O estabelecimento visitado pela Força Tarefa não estava regularizado no sistema do Detran. Os policiais encontraram peças que pertenciam a veículos roubados ou furtados. Desde agosto do ano passado, a legislação federal obriga os desmanches a estarem vinculados aos estados. A regulamentação estadual exige que os estabelecimentos estejam cadastrados e a compra e venda de cada peça sejam registradas em um sistema informatizado. Nós enfrentando a receptação, nós estaremos enfrentando o roubo e furto de veículo, que é um crime que assola o Rio Grande do Sul. E ao mesmo tempo que estamos fazendo isso, nós estamos valorizando o trabalho daquelas empresas que estão realizando o trabalho regular. E aí o Detran tem todos os controles e então dando mais garantia para as peças que estão sendo vendidas no mercado por essas empresas legais. Nas 4 fases da Operação Desmanche, já foram encaminhadas para a destruição 176 toneladas de peças sem procedência. Ao todo, 8 pessoas foram presas. Foi suspenso no fim da tarde o julgamento em segunda instância do caso Rodan, que investiga o desvio de 44 milhões de reais do Detran Gaúcho entre 2003 e 2007. A sessão vai continuar no dia 29 de março, após análise dos argumentos da defesa. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região começou a avaliar hoje a portas fechadas as apelações dos 29 réus condenados em primeiro grau. E os trabalhadores em educação do estado fazem paralisação por 3 dias, de hoje até quinta-feira. A mobilização ocorre em todo o país. Mas em algumas escolas de Porto Alegre, os professores decidiram não interromper as aulas. A categoria luta para que o piso salarial seja a remuneração básica, com vantagens e benefícios incidindo sobre o valor. Salas de aula e corredores vazios na Escola Estadual Infante Dom Henrique. Em reunião, professores decidiram aderir à paralisação convocada pelo CEPERS até quinta-feira. Portas fechadas também no Colégio Júlio de Castilhos. Cartazes foram colocados na entrada para avisar os mais de 2.000 alunos sobre os dias sem aula. Paralisaram até por todo um contexto histórico e social que está vivendo a educação pública no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, pela questão do aumento da carga horária de trabalho, pela questão do arroxo salarial, dificultando muitas vezes até o trabalho do professor em sala de aula. Entre as reivindicações da categoria está o cumprimento da lei do piso. O CEPERS afirma que a defasagem salarial chega a quase 70%. A paralisação também é contra a união de turmas nas escolas, a terceirização e o parcelamento dos salários. Mas a greve é parcial. No Colégio Estadual Presidente Roosevelt, a decisão foi de manter as aulas, assim como na Escola Duque de Caxias. A escola não vai paralisar. Alguns professores vão na Zonal do Julinho, ali, né, que tem uma reunião, e outros vão na Assembleia de sexta-feira. Eles conseguiram se organizar, se dividiram, para que os alunos não tenham prejuízo nenhum.
Em nota, a Secretaria da Educação disse que o governo está fazendo todos os esforços para recuperar o equilíbrio financeiro do Estado, condição necessária para melhorar a qualidade dos serviços públicos e a remuneração dos servidores. Os rumos da greve serão discutidos em Assembleia do Magistério na próxima sexta-feira. A agropecuária respondeu por quase 62% das exportações gaúchas em fevereiro. O setor comercializou mais de $500 bilhão, um crescimento de 5,5% em relação a janeiro. Conforme levantamento da Farsul, os crescimentos mais significativos aconteceram nas vendas de lácteos, fumo, arroz e carnes. No acumulado do ano, as exportações do agronegócio gaúcho somam pouco mais de $1 bilhão, o que representa a queda de 9,4% em relação ao mesmo bimestre de 2015. Nesta quarta-feira, nuvens cobrem o sol no centro do estado, mas os termômetros seguirão em alta. Em Santa Cruz do Sul, a temperatura chega a 32 graus. A previsão para Santa Maria é exatamente a mesma, mínima de 19 e máxima de 32. Em Cachoeira do Sul, a temperatura varia entre 20 e 31 graus. E ainda nesta edição, veja as dicas na hora de comprar berços de bebês. E depois do intervalo, Inmetro alerta para cuidados com brindes embutidos nos ovos de chocolate. A gente já volta. A região sul do estado terá uma quarta-feira de céu claro com nuvens eventuais. Em Bagé faz calor, a mínima será de 20 e a máxima de 31 graus. Em Pelotas as condições são muito semelhantes, os termômetros chegam a 30 graus. Já no litoral sul, períodos curtos de sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila entre 19 e 29 graus. Em Montenegro, no Vale do Caí, a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor celebrou o Dia Internacional do Consumidor com atividades na Praça Rui Barbosa, centro da cidade. Orientações sobre os direitos e os deveres dos clientes e das empresas foram passadas à população durante o atendimento, que terminou às 5 horas da tarde. Apenas em janeiro deste ano, a Condecom recebeu 150 reclamações na cidade. Como você acabou de ver, 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada para proteger os direitos de quem consome e também para que as empresas lembrem do compromisso de respeitar as leis que regem o consumo. E é por isso que há 25 anos foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Mas as pessoas estão mesmo cientes dos seus direitos e as empresas estão seguindo os seus deveres. Vamos conferir. Não está na ponta da língua. Mas é só pensar um pouquinho. Direito de, sei lá, devolução? De trocar o produto? Hoje, Porto Alegre está entre as capitais brasileiras com o maior número de denúncias junto a serviços de defesa do consumidor. Só no Procon Municipal foram mais de 10 mil atendimentos presenciais no último ano. Pelo aplicativo de celular, lançado em março de 2015, mais 18 mil reclamações foram registradas. Uma consciência adquirida ao longo de 25 anos de Código de Defesa do Consumidor no país. Este primeiro momento da defesa do consumidor, desde a edição do Código em 1990 até agora, foi um momento de muita conscientização, seja por parte dos próprios consumidores, cientes dos seus direitos e até onde eles podem exercê-los, como buscar mecanismos de defesa dos seus direitos, e também dos fornecedores de conscientização de quais são os seus deveres numa relação de consumo saudável. Mas o código ainda é novo e quando se trata de internet, a resposta para consumidores que se sentem lesados é buscada em casos já julgados por tribunais brasileiros. Por isso, este especialista defende a adição de uma emenda no código que trate sobre vendas virtuais. A partir do momento que nós temos expresso no Código de Defesa do Consumidor o comércio eletrônico, por exemplo, o que acontece? Fica muito mais fácil de resolver de uma forma
uma via administrativa, ou seja, para não precisar chegar até ao Poder Judiciário e tentar buscar esse litígio, a solução do litígio no Poder Judiciário. Mesmo não constando no Código, a jurisprudência estabelece até 7 dias para a troca de produtos adquiridos pela internet, por telefone ou vendidos de porta a porta. Nesses casos, ele não precisa apresentar defeitos. E por falar em relações de consumo, tem um aparelhinho conhecido de todo mundo que está chamando a atenção pelo uso excessivo. Eu estou falando, claro, do celular, ou melhor, dos smartphones. As novas tecnologias modificam todos os anos a forma como a gente se comunica através do celular. Há quem não saiba mais viver sem um aparelho. E tem gente que até enfrenta problemas de saúde. É o que você vai ver agora na reportagem da TV Unicinos. Conferir e-mails, acessar a internet, enviar mensagens, fazer fotos. Com uma variedade de funções incluídas em um mesmo aparelho, os smartphones se tornaram praticamente indispensáveis para muitas pessoas. No início da telefonia móvel, a grande vantagem era poder fazer ligações sem precisar recorrer ao aparelho fixo. Hoje, telefonar parece ter ficado em segundo plano. Eu utilizo para pesquisas, internet, Facebook, WhatsApp, mensagens. Utilizo mais o WhatsApp. Com certeza, os aplicativos WhatsApp, Instagram, Facebook. Hoje é a ferramenta mais utilizada, né? Mais do que fazer ligações mesmo. Essa sofisticação levou à defasagem de dispositivos que tiveram funções assumidas pelos smartphones. Como um pequeno computador, o celular tem sido cada vez mais utilizado para realizar tarefas corporativas ou facilitar a comunicação com a família, clientes e colegas de trabalho. Mas é preciso ter cuidado com o volume de informações recebidas pelo aparelho. Esse uso constante pode causar falta de produtividade ou até mesmo dependência. Para Tatiana, de 37 anos, o aparelho é praticamente uma extensão do próprio corpo. O uso constante costuma render mal-estar com a família e amigos. Meus amigos, minha filha, sempre reclamam que eu fico só no celular e acabo esquecendo que eles estão ali. Até minha mãe, principalmente, é uma que mais reclama, Se por um lado ela está sempre disponível para dar atenção aos contatos, por outro, acaba não conseguindo desconectar. E basta a bateria do celular dar sinais de que está no fim para bater o desespero. Eu já fico assustada, Já me dá um pavor, uma ansiedade. Para os especialistas, a questão do vício está ligada à dificuldade de controlar os impulsos em relação ao telefone. Quer dizer, eu posso deixar o meu filho, mas não deixo meu celular, É algo que passa e que excede dos limites. E a preocupação com a sociedade nesse sentido é que isso passe a se alastrar cada vez mais para muitas pessoas. Tem uma cobrança social também de que as pessoas precisam de resposta momentânea, acho que uma aceleração da própria sociedade. Uma das saídas para evitar ou controlar o vício está em construir limites para gastar menos tempo no celular. A gente precisa fazer exercício, caminhar mais, conversar mais, olhar nos olhos das pessoas, tocar e sentir aquilo que cruza o nosso caminho. Que isso até ajuda a aumentar as nossas referências, inclusive para a gente passar a compartilhar outro tipo de informação, outro tipo de narrativa e construir histórias também um pouco mais complexas na rede. E à medida que a Páscoa vai se aproximando, as pessoas começam a ficar de olho nos ovos de chocolate. E o Inmetro também está de olho na qualidade dos produtos e nos brindes cada vez mais comuns. Nos supermercados, como qualquer consumidor, o Inmetro recolhe amostras dos principais produtos consumidos na Páscoa para análises, tanto de marcas tradicionais como das artesanais. No laboratório, toda a amostragem de um mesmo modelo de ovo de Páscoa é primeiro pesada completa para verificar o peso bruto. Depois, as técnicas retiram tudo o que não é chocolate: pacote, brinquedo e até o papel que envolve o ovo. A nova pesagem é destes itens. Descontado o valor, o Inmetro atesta se o peso líquido indicado na embalagem está correto. Nos últimos anos, o teste tem indicado que os fornecedores garantem até mais chocolate do que anunciam. Dificilmente nós vamos encontrar um produto faltando peso, mas mesmo assim o nosso trabalho é rotina. Que as empresas cada vez mais se preocupam com o controle de qualidade
e justamente para atender à legislação do Inmetro. Só que o chocolate já deixou de ser o maior atrativo dos ovos de Páscoa para as crianças. Por isso, o cuidado com os brinquedos, que devem conter neles e não na embalagem do ovo o selo do Inmetro. Este é um atestado de segurança em relação à toxicidade, ruído, arestas cortantes, entre outros. E os pais devem estar atentos para produtos muito baratos que falsificam o selo, já que no Brasil, há quase 15 anos, todo brinquedo nacional ou importado precisa ter a certificação. Qualquer falsificação está relacionada a preço, né? Geralmente se falsifica para se lucrar e não para se comercializar um produto seguro. Se você não compra em estabelecimentos comerciais ou desconfia, não compre. Denuncie também, nós temos ouvidoria. Não compre. Às vezes o barato vai sair caro porque você vai parar no hospital, vai ter medicação, a criança pode ficar doente e não vale a pena. Foi lançada hoje em Santa Cruz do Sul a 3ª edição do projeto Palco do Saber. É uma Olimpíada de Conhecimento que envolve estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública. 40 escolas municipais e estaduais devem participar. As inscrições terminam no dia 2 de maio. Este ano, os alunos também vão responder questões de atualidades, incluindo temas como violência doméstica, drogas e sustentabilidade. As eliminatórias acontecem entre junho e outubro e a final em novembro. Pouca coisa muda no céu de Porto Alegre de hoje para amanhã. O dia vai ser de sol entre poucas nuvens e os termômetros oscilam entre 19 e 31 graus. Em Novo Hamburgo, o calor deve ser mais intenso. A temperatura chega a 33 graus. Já no litoral norte, o sol aparece, mas se esconde entre nuvens ao longo do dia. Máxima de 28. E veja depois do intervalo. Dicas de segurança para comprar berços de bebês. É em instantes. A quarta-feira terá céu claro em Caxias do Sul, com poucas nuvens cobrindo o céu. A temperatura chega a 27 graus. Em Passo Fundo, o sol também aparece entre nuvens, mínima de 18 e máxima de 28. A previsão é a mesma para Ijuí, onde os termômetros chegam a marcar 30 graus. Porto Alegre tem um novo hospital dedicado exclusivamente ao tratamento do câncer. O grupo Mãe de Deus anunciou hoje o início das operações da unidade, com atendimento privado e de convênios. Ainda neste ano, vai ser feita a adequação do prédio do Centro Clínico para abrigar 30 consultórios, uma unidade de tratamento quimioterápico e a instalação de um novo PET-CT, equipamento que permite o diagnóstico precoce do câncer. O investimento total é de 70 milhões de reais. Ter uma farmacinha em casa é algo bem comum, mas pouco recomendado. Segundo pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, 3 em cada 4 brasileiros tomam remédios por conta própria. E isso pode diminuir a eficácia desses medicamentos, além de oferecer risco à saúde em caso de dosagens erradas. A reportagem da Web TV Sul, nossa parceira em Santa Rosa, mostra os cuidados necessários com a automedicação. A facilidade de acesso à internet e as propagandas na televisão influenciam na hora de pesquisar sobre medicamentos. Os brasileiros estão entre os que mais se automedicam no mundo. A maioria dos homens procuram por anabolizantes e as mulheres remédios para emagrecer. De acordo com a farmacêutica Karine Lavarda, a automedicação traz riscos para a saúde. O que difere um medicamento de um veneno é a dose. Procurar um médico, de preferência, para fazer uma desintoxicação, uma lavagem intestinal. Aqui, na farmácia, a gente vende só com a prescrição médica. Tanto os medicamentos controlados, de tarja preta, tarja vermelha e os antibióticos. Medicamentos controlados são vendidos só com receita médica e são armazenados em local restrito. Somente a farmacêutica pode autorizar este tipo de venda. Analgésicos e antitérmicos, assim como paracetamol, Dorflex e diclofenaco, são os mais procurados nas farmácias. Algumas pessoas possuem alergia aos componentes da fórmula de determinados remédios e não sabem disso. É importante ficar atento aos sinais que o corpo mostra.
E a escolha do berço do bebê é uma decisão, claro, importante para os futuros papais e mamães. A TV Fevale, nossa parceira em Novo Hamburgo, preparou, então, algumas dicas do que deve ser observado para garantir a segurança do seu filho na hora de dormir. Toda futura mamãe fica imaginando como será o quartinho do seu bebê. E o berço, claro, é o item mais importante na hora da decoração. A Denise está grávida do 3º filho. Aos 8 meses de gestação, assume que ainda tem dúvidas na hora de escolher este item fundamental. Primeiramente a segurança, para ver se tudo firme, forte, se não tem perigo de passar a cabecinha, os bracinhos pela grade, né? A segurança é o que mais preocupa as mamães. E como o mercado oferece diversos tipos de berços, é importante ficar atenta nos pequenos detalhes. Pequenas partes soltas, sabe que a criança costuma morder, botar a boca em tudo. Então não pode ter nada, nada pontiagudo, nenhuma partezinha solta. A criança não pode ter acesso a tampinhas, nenhuma coisa na estrutura assim desse tipo. Precisa ter os vãos entre grades, por exemplo, já determinado também existe, para que não haja nenhum risco da criança no sentido de prender ali uma partezinha do corpo, um pezinho, uma mãozinha. Isso não pode ter, tem que ter esse cuidado. Na questão de estrado e de laço também existe uma medida, né? Não pode ter vão do lastro em relação às laterais do berço. Os travesseiros e enfeites que vão para dentro do berço também devem ser observados. Não pode haver dentro do berço nenhuma possibilidade da criança ter apoio de pé para que ela possa, né, pular para fora. Tem que ter essas 3 alturas de estrado, mínimo de 3 alturas, para ir regulando conforme a criança vai crescendo. A escolha errada ou não prestar atenção nesses detalhes pode sim trazer algum risco para o bebê. A previsão para todo o oeste do Rio Grande do Sul é de sol entre nuvens nesta quarta-feira. Os termômetros marcam até 32 graus em Uruguaiana. Em São Borja, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 33. Alegrete também deve ter mais um dia quente de verão, máxima de 32 graus. O Centro Histórico de Porto Alegre está ganhando nova iluminação. As lâmpadas de LED inauguradas ontem na Avenida Mauá marcam o início das obras que devem mudar o visual da região. As luminárias novas reduzem o consumo em mais de 30% e têm maior vida útil. Cerca de 1.000 postes serão trocados para receber as lâmpadas de LED. O consórcio que venceu a licitação tem 150 dias para concluir o trabalho. O investimento da Prefeitura supera os 8 milhões de reais. E a polêmica em torno do projeto de revitalização do Cais Mauá continua. Entidades ligadas ao movimento Cais Mauá de Todos pretendem agora entrar na justiça, questionando o contrato com as empresas vencedoras da licitação. No entanto, o grupo de trabalho da Secretaria dos Transportes divulgou hoje um relatório ratificando a regularidade da obra. O documento conclui que não há motivos para rescisão contratual, uma vez que a Controladoria Geral do Estado aprovou as acionistas que compõem o consórcio Cais Mauá do Brasil. A empresa de construção Conterne, a espanhola GSS Holding e o Fundo de Investimento e Participação Porto Cais Mauá. As garantias, aquelas condições financeiras apresentadas inicialmente estão mantidas. Então o empreendimento tem substância, os empreendedores têm patrimônio suficiente para cumprir todo o contrato. Entidades ligadas ao movimento Cais Mauá de Todos devem entrar com ações questionando diferentes irregularidades, tanto no processo de licenciamento da obra, como discrepâncias entre o atual projeto e aquele que foi originalmente licitado. Não só do aporte financeiro, mas também seguro, por exemplo, com o patrimônio tombado. Eles teriam que ter apresentado. Então, um monte de coisas que foram passadas assim, que ensejavam, inclusive, multa e penalidade, que não foram cumpridas. E isso é um questionamento do próprio TCE. Havia um projeto, mas havia um programa de necessidades, havia uma exigência mínima, havia uma área prevista
para a intervenção, né, essa área que é objeto da concessão, e a gente entende que, pelo menos nesse âmbito, a gente já pode afirmar que há uma irregularidade que diz respeito à interface com cais navegantes. Para o IAB, há uma terceira questão: a integração do projeto com o plano diretor da capital. A Secretaria Municipal de Urbanismo afirma que está avaliando o detalhamento arquitetônico e a forma como a obra integra o planejamento do centro histórico. Apesar de o projeto estar em andamento, o município acredita que pode sugerir mudanças. É absolutamente normal que haja esse tipo de diálogo, de mediação entre a prefeitura e o empreendedor, que nós façamos exigências. Em nota, a Cais Mauá do Brasil disse que o projeto tem a contribuição de respeitados escritórios de arquitetura do Brasil e do exterior e é fiscalizado por todas as esferas de governo. O consórcio aguarda a obtenção do estudo de viabilidade urbanística, protocolado na Prefeitura em dezembro de 2015. A empresa afirma que continua aberta a questionamentos e contribuições. Nesta quarta-feira, uma audiência na Assembleia Legislativa terá como tema os conflitos envolvendo a versão atual do projeto. E assim nós encerramos a segunda edição desta terça-feira. Voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!